Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. O tema dessa aula é uma introdução geral a alguns conceitos e equipamentos que utilizaremos nos próximos 3 experimentos, incluindo a fonte de tensão e o multímetro. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar é com relação às questões de segurança dentro do ambiente desse laboratório. São questões bastante simples, por exemplo, não trazer líquidos ou alimentos para o laboratório. É importante que vocês não realizem os experimentos com as mãos úmidas ou com ferimentos na pele. E é importante sempre pensar antes de agir. É meio óbvio isso, mas ao dizer isso eu quero que vocês se lembrem de estarem atentos ao que vocês estão fazendo. Instruções mais específicas são dadas a cada experimento. Uma questão muito importante com relação à segurança tem a ver com os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Então, a gente vai entender que o campo elétrico e, de outra maneira, o potencial elétrico, que é o que é a grandeza que a gente vai medir e comentar com mais frequência. Então, o potencial elétrico é o agente causador da corrente elétrica. E a corrente elétrica, por sua vez, dentro do nosso corpo em particular, é o agente causador de alguns fenômenos. Então, uma corrente elétrica, por exemplo, de 1 mA dentro do nosso corpo é basicamente o limite da percepção. Então, a gente deve perceber a presença de 1 mA de corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Para que passe 1 mA de corrente elétrica no nosso corpo, a gente precisa basicamente de algo como 10 volts, considerando uma resistência da nossa pele bastante baixa, de 10 quilôhms. A minha pele, particularmente, tem uma resistência bem maior do que 10 quilôhms, então, aplicando 10 volts, a gente não observa, através da minha pele, essa corrente de 1 mA. Então, eu não consigo perceber se eu toquei com as minhas mãos terminais com a tensão de 10 volts. Talvez algumas pessoas com a pele mais fina ou frequentemente mais úmida consigam sentir se elas tocaram regiões de 10, 20 volts. É considerado como 50 volts um valor de tensão já suficientemente alto para não só ser sentido, como causar dor. Então, a gente não vai trabalhar com tensões da ordem de 50 volts, a gente vai sempre estar limitado a 30 volts nesse laboratório. Mas é importante que a gente repare que 50 volts é um valor típico de tensão que já apresenta certo risco, né? E a corrente que ela deve implicar dentro da gente é da ordem de 5 miliamperes. 1 miliampere e 5 miliamperes, para vocês terem uma ideia, é uma corrente muito, muito baixa. A maior parte das medidas que a gente vai realizar nesse laboratório são realizadas em correntes maiores do que essas. Só que como os dispositivos que a gente vai, com os quais a gente vai trabalhar têm resistências menores que 10 quilôhms, as tensões com as quais a gente trabalha vão ser mais baixas. No caso de tensões ainda mais altas, como 100 volts ou mais, a gente entra num cenário que chama-se de contração muscular incontrolável. Então, na situação em que a gente não consegue mais controlar, de fato, nossos músculos, e aí, de fato, começa a ter bastante risco. Tensões ainda mais altas começam a causar muito dano no nosso corpo, e, bom, nada disso vai acontecer nessa disciplina. Vocês nunca vão ser expostos a esse tipo de situação. Mas é importante estar ciente. É interessante pensar, pessoal, que por mais que a gente entenda que o campo elétrico é a grandeza responsável pelos fenômenos, né, que a gente vai descrever, a gente vai raramente falar de campo elétrico e vamos nos referir sim a potencial elétrico. Porque o potencial elétrico tem muito a ver, né, está relacionado diretamente com a energia,
ou com o potencial a liberar essa energia. Já o campo elétrico tem relação com a força, que é uma grandeza um pouco mais complexa da gente entender. Sobretudo porque ela dependeria, por exemplo, né, da distância entre os terminais. Que se eu colocar 1 volt entre dois terminais, né, o campo elétrico entre eles depende, por exemplo, né, da distância entre eles. Então reparem que o campo elétrico não é uma grandeza ah, muito útil, como a gente quer falar do que a eletricidade pode fazer. Agora, o potencial elétrico, como vocês sabem, é sempre definido como sendo, ou compreendido como sendo uma diferença de potencial. Então é sempre definido com relação a alguma coisa. Em eletricidade, em geral, a gente se refere ao potencial de referência como sendo o potencial do terra. Então, ah, o potencial do terra, ou da terra, né, é o potencial do lugar onde a pessoa está. Então, ao invés de pensar num potencial no infinito, né, num lugar muito, muito distante, a gente pensa ao contrário, num potencial do local onde a pessoa está, como sendo uma referência. A maneira de encarar isso é como se fosse entender que a Terra é um grande capacitor e ela pode absorver qualquer carga que a gente jogue contra ela. Então, ela se torna uma referência porque o potencial dela não vai variar, mesmo que aconteça alguma coisa como uma descarga contra ela. Então a gente pode encará-la como sendo um potencial de referência. Também é um potencial mais relevante para proteção, porque uma pessoa que for tocar um equipamento, ela vai sempre estar no potencial do terra, que é o local onde ela está em contato. Então, a carcaça de um equipamento, tipicamente, deve estar aterrada, porque esse seria o mesmo potencial no qual a pessoa se encontra. E ao tocar na carcaça de um equipamento, né, então no seu chassi externo, ela não sofreria risco nenhum, por causa de estar tocando um objeto que está no mesmo potencial que ela está. Ah, isso é muito relevante quando a gente está falando de tensão do tipo AC e tensões elevadas, né, como 127 volts ou 220 volts e por aí vai. Quando a gente fala de tensão DC, em geral a gente se refere a tensões que não são definidas com relação ao terra. Então a gente vai se referir a simplesmente terminais positivo e negativo, que são positivo e negativo basicamente um com relação ao outro, basicamente. Vai ter 1 volt com relação ao terra. No caso de um transformador, é interessante observar que se a entrada de tensão aqui veio de uma fase e neutro, então no caso, digamos, eu transformei uma certa tensão numa outra tensão V2, a tensão V2 não é definida com relação ao terra, porque não há ligação entre elas. Então, há apenas definição de tensão de um terminal com relação ao outro, novamente. Então, a gente percebe que um transformador, ele isola ou separa a informação do terra. No caso aqui, eu deveria aterrar um desses dois fios, né? Ou eu poderia aterrar um desses dois fios, caso fosse necessário essa questão do aterramento ou de um potencial de referência no dispositivo que fosse se seguir. Mas, em geral, isso não é muito relevante e não é feito. Então, por exemplo, nos carregadores de celular ou carregadores de notebook, onde isso é um pouco de computadores portáteis, né? Onde isso é muito, muito claro, às vezes a entrada da fonte de tensão deles tem os 3 pinos, né? Então, um vai estar ligado na fase, um no neutro e outro do terra, mas no outro lado eu tenho apenas 2. E estão inclusive em tensão contínua, né? Então a gente tem ali dentro um transformador que transforma essa tensão em tensão mais baixa e depois em tensão contínua, e ela é saída só com 2 pinos.
E essa tensão toda que é distribuída na rede, reparem, ela é gerada em geradores de tensão e, novamente, nesses geradores de tensão não há claramente uma definição de terra a priori. A gente tem, novamente, um potencial que é gerado num terminal com relação ao outro. Então, é importante que a gente sempre perceba, em alguma situação, quando o potencial ao qual a gente está se referindo é definido com relação ao terra ou com relação a um outro terminal simplesmente. Nessa ilustração aqui, essa foto da fonte de tensão. E a maneira com a qual a gente deve encarar essa fonte de tensão é como se ela fosse, novamente, uma pilha. O símbolo da fonte de tensão vai ser esse aqui, uma fonte de tensão DC. E a maneira de encarar é como se ela fosse uma pilha. Então, o terminal negativo refere-se à parte negativa da pilha, o positivo à parte positiva da pilha, e a diferença entre a pilha e essa fonte de tensão é que a fonte de tensão eu posso regular qual é a tensão entre os seus dois terminais. E no caso da pilha, é uma tensão basicamente fixa e, enfim, ela tem uma energia finita armazenada, né? E a fonte usa a rede elétrica como fonte de energia. Nessa disciplina a gente não vai utilizar o terminal terra, né? A gente entende que a fonte de tensão está aterrada, então a sua carcaça está conectada com o terra, mas a gente não vai usar esse terminal. Então é importante notar que todas as medidas que serão feitas de um potencial que só é definido entre o positivo e o negativo. A gente pode considerar, ou a gente vai considerar, na verdade, o negativo como sendo o potencial de referência, então todas as tensões vão ser medidas considerando esse terminal como sendo tensão zero e o outro como sendo a tensão que a gente está aplicando. Então é como a gente pensaria se fosse uma pilha, como a gente pensaria se fosse uma fonte de tensão desenhada por esse símbolo. Então, esse fio aqui, a parte de baixo, está em potencial de referência zero, e esse de cima na tensão que a gente está aplicando. Os controles da fonte de tensão, então, são colocados aqui. A gente tem dois ajustes para tensão, um chamado fino e um grosso. Então, esses dois botões têm a ver com quanto a tensão varia por volta, né? Então, o ajuste fino, ela varia menos quando a gente dá uma volta, e no ajuste grosseiro, ela varia mais quando se dá uma volta. E a tensão na fonte pode ser ajustada de 0 a 32 volts. A gente também tem um ajuste de corrente, que a gente não vai usar, mas é passível de ser usado. E ele diz para o equipamento qual é a corrente máxima que a gente quer que ele emita, né? Ou que ele entregue. Então a gente vai usar isso caso a gente quisesse operar a fonte controlando ela por corrente. No caso do controle por corrente, então a gente poderia considerar que a fonte aplicaria uma tensão bastante alta. Então poderia colocar uma tensão bastante alta aqui, mas a gente iria limitar a potência total entregue, ou a tensão total entregue, ao controlar a corrente entregue. Então, se a fonte está atuando, limitando pela corrente máxima ou pela tensão máxima, a gente vai observar nessas duas luzes indicadores aqui. A gente deve operar sempre com ela operando em controle por tensão, então CV, e a gente nunca vai atuar em controle por corrente, CC. Os circuitos que a gente vai montar serão feitos nessas placas de circuitos aqui. Então são placas de acrílico, contendo esses condutores que permitem a gente ligar dois terminais uns com os outros e montar os circuitos. E os nossos componentes estão montados dessa maneira aqui para que eles possam ser ligados nessas placas. E além disso, vamos utilizar cabos, né, para conectar os equipamentos entre. Então aqui eu tenho uma foto da placa de circuito e de algumas resistências que estão montadas nessas plaquinhas de acrílico e plástico. Nós também utilizaremos ao longo do semestre fusíveis, então, cuja representação é que estão montados dessa maneira aqui, igual aos resistores, e
que são vistos dessa maneira no laboratório. Com relação aos equipamentos de medida, nós utilizaremos multímetros, tipicamente em 3 funções, que são escolhidas através dessa chave seletora de função aqui. O ajuste de escala é feito com esse botão e a operação entre tensão de corrente contínua alternada e corrente contínua ou alternada é feita nesse botão aqui. Esse botão ele pode ser usado para que o valor que esteja sendo mostrado na tela fique preso, né? Então a gente segura o valor atual. E também para quando o equipamento entrar em modo de espera, para acordá-lo, por assim dizer. Então, se ele parar de operar, entrar em modo hibernação, o equipamento pode ser acordado com esse botão, e como ele volta do modo de espera na posição segurando a última medida, a gente precisa apertá-lo de qualquer forma para que ele volte a medir em tempo real. A primeira função que é interessante desse equipamento é a função ohmímetro. Então ela é feita utilizando a chave seletora nessa posição aqui e usando os terminais comum e esse terminal com o símbolo de ohm indicado ali. Para medir o valor de uma resistência usando o ohmímetro, então a função ohmímetro do nosso multímetro, basta ligar esses 2 terminais no resistor. Nós não fazemos uso da fonte de tensão nesse caso. Isso quer dizer que o nosso ohmímetro ele vai aplicar uma tensão e medir a corrente da maneira como ele considerar adequado para medir o valor de resistência que a gente estiver solicitando para ele. A segunda função do multímetro que a gente vai explorar é a função voltímetro. Nessa situação, a chave seletora é colocada nessa posição aqui. Nós utilizaremos as entradas V e comum. E, como toda medida de diferença de potencial, é importante que o voltímetro esteja ligado em paralelo com o objeto cuja tensão a gente quer medir antes e depois. Então, reparem, nessa montagem aqui, tipicamente, a gente quer saber a diferença de potencial entre uma posição antes do resistor e depois desse resistor aqui. Então, reparem, como eu quero saber uma diferença de potencial, eu tomo uma referência antes e vejo o valor depois. Num circuito, tipicamente, eu vou ter essa montagem aqui. Então, eu tenho aqui a fonte de tensão, um fusível, que pode ou não pode estar presente, o resistor, eu fecho o circuito, e aqui está o voltímetro ligado em paralelo com esse resistor. Então, ele está medindo a tensão nessa posição aqui, com relação à referência, que é essa posição aqui, que corresponde ao negativo da fonte. Já a função amperímetro do nosso voltímetro, ela é utilizada colocando a chave seletora tanto na posição de ampere, quanto a de miliampere, quanto a de microampere. E a gente vai utilizar então a entrada comum ou a entrada comum, desculpa, ou a entrada comum para todas as medidas, e a entrada de 10 miliamperes ou a entrada de mili e microampere em função da corrente que a gente quer medir e em função da posição na chave seletora. Como a corrente elétrica é uma grandeza que a gente quer medir e ela atravessa o nosso componente, ela também precisa atravessar o amperímetro. Então o amperímetro é colocado em série com o componente que a gente quer medir, com o componente que está sendo atravessado pela corrente que a gente quer medir. Então a gente entende que há uma corrente passando por esse componente, a gente vai colocar o amperímetro antes ou depois dele para observar essa mesma corrente que está passando pelo componente. Em um circuito eu teria a minha fonte de tensão montada assim, novamente o fusível, o resistor
E agora, ao invés de ligar ao terminal, esse terminal do resistor direto na fonte, eu vou colocar o amperímetro no meio do caminho. Então a corrente que está atravessando o resistor vai agora atravessar também o amperímetro. Então notem que, por um lado, o amperímetro mede a corrente que está atravessando ele, e por outro, o voltímetro mede a diferença de potencial entre os seus terminais. A gente pode se perguntar aqui onde está o potencial de referência para as medidas feitas pelo multímetro, em particular a medida de tensão. Reparem que o potencial de referência vai sempre ser a entrada comum. Ela é comum, sim, mas ela também, no caso da tensão, o valor de referência ao qual a nossa medida de diferença de potencial se refere. Com relação a esse multímetro, no manual dele, nós temos, para cada escala, a exatidão que ela apresenta. Reparem, então, que além da incerteza de leitura, nós teremos uma incerteza ligada à calibração do equipamento. Essa incerteza de calibração a gente vai expressar como sendo a exatidão de cada uma dessas escalas. Então, a exatidão ela é expressa como um valor percentual da medida e mais uma certa quantidade de vezes a resolução da medida. Isso acontece tanto para a medida de tensão, quanto para a corrente, quanto para a resistência. A maneira como a gente vai lidar com as incertezas nessa disciplina é a mesma utilizada em outras disciplinas do Instituto de Física e é explicada com detalhes nesse guia de introdução, avaliação e expressão de incertezas em medições do professor Luiz Eduardo Araújo. Nós vamos entender que no caso de F329, as medidas feitas pelos multímetros são todas de caráter retangular. Então vamos utilizar esse tipo de incerteza padrão. E vamos precisar considerar tanto a incerteza de leitura quanto a incerteza de calibração. Então aqui eu trago um exemplo. Se eu estou observando na tela do voltímetro uma medida de 10 volts de corrente de tensão não em alternada, mas em corrente contínua, eu vou determinar que a menor divisão é 0,01 volt e que a incerteza de leitura é esse valor marcado em amarelo, ao dividir a menor divisão por 2 raiz de 3. A precisão da calibração é obtida no manual e eu faço a conta para obter o valor de 0,05 volts, para mais e para menos. Novamente eu uso a função densidade de probabilidade retangular e a incerteza padrão de calibração será 0,1 dividido por 2 raiz de 3, ou seja, esse número aqui. Associando as duas, eu vou obter esse valor para a incerteza, e ao expressá-lo apenas com um algarismo significativo, eu vou ter essa incerteza para a medida que foi feita. De maneira análoga, as medidas de corrente e de resistência devem ser expressas com a sua incerteza. Eu vou comentar agora com relação a dois circuitos bastante simples para medida simultânea de corrente e tensão. Primeiro eu tenho esse circuito aqui, no qual a fonte de tensão é utilizada para aplicar tensão no circuito. Então este cabo aqui aplica tensão no resistor. Então ele é dado por esse cabo aqui, que vem da fonte até o resistor. O voltímetro toma a tensão no mesmo ponto e mede.
Repara? Com relação à tensão do outro lado do resistor. Nesse ponto aqui, a corrente entra no amperímetro por esse terminal e sai até a placa de circuito aqui e depois vem até a fonte. Que seria esse pedaço aqui do circuito. Um circuito interessante para ser avaliado é o chamado divisor de tensão, no qual nós temos uma associação em série de dois resistores. Reparem que nessa situação eu vou ter uma tensão entre esse fio e esse fio aqui. Uma parte da diferença de potencial fica na primeira resistência e uma parte na segunda. Então é interessante observar a corrente total do circuito, que eu posso medir por esse amperímetro. Eu posso determinar também a tensão nesse ponto intermediário e de que maneira a tensão aqui em cima cai até o zero através da primeira resistência e através da segunda. Então, quanto da DDP fica no primeiro circuito e quanto fica no segundo. Observem o fato de que, como nós estamos fazendo medidas flutuantes, a gente pode medir a tensão num ponto do circuito com relação a qualquer outro. Isso é uma propriedade interessante dos voltímetros que estão operando em modo DC. Eles sempre medem a tensão com relação ao terminal comum, e eu posso colocar um terminal comum em qualquer lugar. Esses são, portanto, os dois circuitos dessa aula de introdução, que visa aclimatar um pouco vocês todos com relação aos equipamentos de medida e os circuitos típicos que vão ser usados ao longo do semestre.